Olá pessoal, vamos começar as nossas aulas, né? As aulas de teoria da computação. Essa é a primeira aula, essa aula é a aula de fundamentação. Vou dar só uns conceitos básicos aqui. E eu estou seguindo o livro, né? O livro do Cipser, do Michael Cipser. E essa aula aqui é o capítulo zero, né? Aquele capítulo inicial onde ele dá conceitos básicos, né? É a introdução, capítulo zero. Tem vários conceitos aqui. E eu vou dar um geralzão e vou passar exercício. A gente trabalha com exercício, isso. E aí dá o básico aqui, né? Então vamos continuar. Falar que as outras aulas vão ser diferentes. Essa aula aqui eu vou usar slide, mas nas outras aulas eu não vou usar, porque nas outras aulas eu achei melhor gravar só a minha mão escrevendo, né? Eu fiz aqui um esquema, deixa eu abrir. Esquema assim, né? Que eu filmo a minha mão, aí eu vou falando e vou escrevendo, né? Vou falando aqui e vou escrevendo aqui e vou mostrando, né? Vou explicando e vou escrevendo os conceitos. Pelo menos nos primeiros capítulos eu tô assim. Esse por ser fundamentação, né? E eu vou passar. De certa forma, vou passar bem rápido os conceitos. Eu vou usar slide, né? E vou falando aqui. Tá. Então, vamos começar aí. É, Tá, então, aqui eu vou dar a visão geral da disciplina de teoria da computação. Teoria da computação envolve três sub-áreas, né? Que é o estudo de autômatos, estudar computabilidade e complexidade. Né? No geral, isso a gente quer saber, a gente vai estudar quais as capacidades e limitações fundamentais dos computadores, né? A gente vai partir de uma coisa mais simples, né? Que são os autômatos, são máquinas mais, poderia dizer, mais robustas. E vai caminhando para uma coisa mais complexa, né, que está relacionada com complexidade. Isso tudo para a gente entender como realizar a computação e a gente vai entendendo quais as capacidades e limitações fundamentais dos computadores, né? A, a teoria da computação, o que é legal assim de teoria da computação é que a gente estuda problemas, né, e a gente fica capaz de ver problemas e falar, ó, esse problema aqui é difícil. Mas o que é difícil? O que é um problema difícil, né? A gente sabe que alguns problemas são fáceis. Quando eu falo fácil, difícil, é no termo computacional, né? Por exemplo, problema de ordenação. É fácil. Né? Consegue, de certa forma, algoritmos rápidos para ordenar. Agora, aqui no slide eu coloquei problema de escalonamento. Né? Por exemplo, alocar salas de aula. Né? Eu tenho vários professores, cada professor tem disciplina, eu tenho poucas salas, eu tenho várias restrições, né? O mesmo professor não pode dar aula no mesmo horário, em disciplina diferente, a sala pode estar alocada só para uma disciplina por vez, né? Tem várias restrições de alocação. Esse é o problema do escalonamento. Tem várias restrições e que faz esse problema ser difícil, porque eu tenho que fazer várias combinações de horário, aula, professores, né? Então, se eu tiver muitas disciplinas, muitos professores, para eu gerar todas as combinações e encontrar aquela solução ótima, né? Eu vou né? Vai ser computacionalmente difícil eu calcular todas as combinações, né? E a gente sabe que isso é exponencial, né? O número de combinações possíveis ali. Então isso torna o problema difícil. Tem muitos problemas com essa cara, né? Muito problema que tem essa forma, né, que torna ele difícil no sentido computacional. E por outro lado também tem problemas que são fáceis, né, que a gente consegue computar e consegue fazer algoritmo que resolve em termos rápidos, né, em resolver rápido, né? Tá meio abstrato, né, falar o que é difícil, o que é fácil, mas o objetivo
da teoria da complexidade é desvendar isso, né? Pra gente poder identificar o que são problemas difíceis e problemas fáceis, né? O esquema, existe um esquema de classificação de problemas justamente relacionado com essa dificuldade computacional. A gente vai estudar esses grupos, esses conjuntos de problemas. Isso é interessante porque a gente vai poder reagir quando a gente se deparar com esses problemas. E acredito, tem muito problema prático que são problemas difíceis, né? Então, imagine, você tá de cara com um problema difícil e você identifica, ó, esse problema aqui é um problema difícil, né? E os teóricos da computação falam, ó, não tem esperança de encontrar um algoritmo rápido para esse problema. Então, o que você vai fazer? Né? Você não vai ficar quebrando a cabeça, né? Se vários cientistas não encontrar uma solução rápida, melhor você desistir de também procurar uma solução rápida, né, que encontre aquela solução ótima, para elaborar uma outra solução que seja boa o suficiente, né? Não necessariamente a ótima, mas que seja boa o suficiente. Né? Aí tem várias técnicas, algoritmos para resolver problemas difíceis. Existem metas heurísticas, existem algoritmos de aproximação, algoritmos probabilísticos, né? Tem várias técnicas para lidar com esses problemas, né? Tá, então, na teoria da computação, né, os matemáticos Kurt Gödel e Turing, o Church, descobriram que certos problemas básicos podem ser resolvidos por computadores. Não podem ser, né? Tem alguns problemas que não podem ser, então isso mostra qual é o limite da computação, o que a gente consegue computar. E existe a classificação, né? Os problemas que são solúveis e os que não são. Também a gente vai estudar esse tipo de problema. E a parte de autômato, né? O autômato seria como uma forma de a gente modelar, criar um modelo matemático de computador. Se eu tenho um algoritmo, preciso de uma máquina, e preciso de uma máquina teórica, né? Preciso usar a ferramenta matemática para eu modelar a computação e eu poder demonstrar matematicamente algumas propriedades, né? Tá, então para isso tudo, né, nesses modelos matemáticos, a gente usa ferramentas e a ferramenta são terminologias, é a ferramenta matemática, né? É basicamente conjunto, tupla, funções, relações, grafo, cadeias, linguagem, a lógica booleana. E para muito disso a gente tem que demonstrar várias propriedades, né? Então aqui eu vou falar um pouco de técnicas de demonstração. Tá, então eu vou começar com sequência upla. Sequência upla, né? Aqui é bem simples esse conceito. Eu quero... eu tenho uma sequência. Eu tenho uma tupla. Né? Eu vou ter um elemento x e um elemento y aqui. Isso que eu vou chamar de tupla. Eu tenho isso aqui como tupla. Veja que eu só quero destacar, né? Eu tenho uma tupla, uma tupla com dois elementos. Eu posso ter uma trêsupla, né? x1, x2, x3 aqui. Com três elementos, né? E vejo que a sequência importa aqui, né? Aqui eu tenho o primeiro elemento, o segundo e o terceiro. A sequência, quando eu falar de tupla, eu estou falando que a sequência vai importar. Por outro lado, quando eu falar de conjunto, né? Eu tenho elementos e eu quero, né? Suponho que eu tenho A1, A2 e A3. Esse aqui é o conjunto. Então tem uma... Isso aqui tudo forma uma unidade, né? Eu posso chamar isso aqui de conjunto A. Posso chamar isso aqui de conjunto A. E esse conjunto aqui, a ordem não vai importar, né? Então tenho esses elementos aqui e a ordem com que eu represento eles aqui, com a ordem que eu escrevo aqui, não vai importar. Né? O que importa é que contém os elementos. Esse conjunto A, o que caracteriza eles é
a pertinência de cada elemento, não a ordem. Que isso difere de tupla, né? E para conjunto que é interessante a gente só lembrar as propriedades, né? Vou lembrar aqui rapidinho algumas propriedades de conjunto. Por exemplo, união, quando eu falo A, união com B. Tem uma união com B, né? Seja que, falando que seja A e B conjuntos. Eu tenho A e B conjuntos, então a união com B vai ser todo elemento X aqui, né? Só que X vai pertencer a A ou X vai pertencer a B. Essa aqui é a união. Se eu tiver a interseção com B, outro elemento X, tal que X vai pertencer a A e também ao mesmo tempo ele vai pertencer a B. Essa interseção tem um complemento, né? Complemento de um conjunto A vai ser todo elemento X aqui que vai pertencer ao conjunto universo, né? Esse aqui é o conjunto com todos os elementos, né? O conjunto universo. Ele vai pertencer ao conjunto universo, só que ele não vai pertencer ao conjunto A. Né? Então, o complemento de A são todos os elementos que não pertencem a A. Eu poderia colocar também A menos B, né? A diferença de A e B. Em conjunto, seria todo elemento X aqui, tal que X vai pertencer a A. E, ao mesmo tempo, o X não pertence a B. É esse aqui, né? Outra propriedade também que a gente bom relembrar é o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? Vai ser todo subconjunto X, tá vendo que esse X aqui é um X grande, quer dizer conjunto. Então que esse X aqui é um subconjunto de A. Esse aqui eu vou dar um exemplo. Suponha que eu tenho o conjunto A seja A e B. Se o conjunto A é formado por elemento A e B, o conjunto das partes de A vão ser todos subconjuntos aqui, né? O conjunto vazio é um elemento, né? Vou ter o conjunto vazio aqui no conjunto das partes. Vou ter um conjunto formado só por A, um conjunto formado só por B, um conjunto formado por A e B. Né? Então, esse aqui é um conjunto de subconjuntos, né? É o conjunto das partes de A. Isso aqui é basicamente, né, alguns livros usam essa notação aqui, ó, 2 elevado a A, né? Isso aqui é basicamente tudo de elementos que eu vou ter no conjunto das partes, né? 2 elevado ao número de elementos. Então, no conjunto A tem 2 elementos. 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, tenho 1, 2, 3, 4. 4 elementos no conjunto da parte. Outra propriedade também de conjunto é o produto cartesiano. A produto cartesiano com B. A produto cartesiano com B vai ser todos os elementos x e y aqui. Vejo que x e y faz uma tupla, né? Aqui eu vou ter um par ordenado, x e y. Então aqui esse x aqui vai pertencer ao conjunto A. E esse y aqui, ó, vai pertencer ao conjunto B. Né? Esse aqui é o produto cartesiano. A e B vai ser todos os pares relacionando A e B. Então, isso aqui é algumas definições que a gente vai precisar para trabalhar com conjunto. Qualquer coisa mais específica a gente vai tratar ao longo da disciplina. A outra parte aqui são relações, né? Relações e funções. Vou começar falando de relações aqui, ó. Né? O que é uma relação? Uma relação... Deixa eu trocar fora. Uma relação aqui, uma relação binária R. Né? Uma relação ela vai ser binária onde ela está relacionando conjuntos, dois conjuntos. Ela é binária porque eu tenho dois conjuntos sendo relacionados. Então aqui, eu vou ter conjuntos A e B, e vou relacionar esses conjuntos aqui. Então, uma relação entre A e B pode ser, eu posso chamar essa relação de relação R,
tal que vai ser, eu vou ter um par, né? Eu vou ter uma tupla aqui, né? Eu vou ter um par porque a relação é binária, né? Vou ter uma tupla x e y aqui. E isso aqui vai pertencer ao produto cartesiano de A e B, só porque eu não vou colocar todos os elementos do produto cartesiano. Eu posso restringir a partir de uma propriedade relacionando x e y. Então, essa aqui é uma relação. Então, eu tenho o conjunto A e B e estou relacionando esses dois elementos, né? Então, outra forma de denotar a relação, né, que o livro usa também como notação, é uma relação, o nome da relação, A para B. Tem os elementos de A para B. Tá, exemplo de relação. Eu posso falar aqui uma relação de menor ou igual de A para B, onde o conjunto A, eu vou colocar um exemplo aqui, conjuntos A é 1, 2, 3, e o conjunto B é 1, 4, 5. Então eu vou ter aqui, vou desenhar um diagrama de Venn, onde aqui vai estar os elementos A, 1, 2 e 3, e aqui os elementos de B, 1, 4 e 5. Aí eu vou relacionar, né? A relação aqui é menor ou igual. Então, vou relacionar todos que são menores em A, que são menores ou iguais a B. Então, 1 é menor ou igual a 1. 1 é menor ou igual a 4. E 1 é menor ou igual a 5. 2 é menor ou igual a 4. 2 é menor ou igual a 5. 3 é menor ou igual a 4. 3 é menor ou igual a 5. Tá vendo? Liguei todos os pares. Então, o resultado disso aqui, dessa relação, é todos os pares. Por exemplo, 1 com 1. 1 com 4. 1 com 5. 2 com 4. 2 com 5. E aí vai, né? Então, criei todas as relações. Então, essa propriedade aqui, ó, para xy, nesse exemplo que eu usei, vai ser toda a propriedade xy aqui, tal que x é menor que y, menor ou igual, né? Então, relação, nesse exemplo, eu vou pegar todo do par de número, pertencente ao produto cartesiano de A e B, tal que obedece propriedade. Nesse exemplo aqui, o elemento de x é menor que y, né? Então, vai dar essas relações, essas tuplas aqui. Isso é relação. Eu posso ter também relação n-área. Relação n-área são relações onde tenho vários conjuntos, né? Então a relação n-área aqui, né, R, né, vai ser as n-uplas, né? Posso ter x1, x2 até xn. Então tem uma upla, tem uma n-upla, né, com n elementos nessa upla, que vai pertencer ao produto cartesiano de A1, A2 até AN, tal que existe uma propriedade aqui entre os elementos da tupla, né? Entre os elementos do conjunto, né? Então, propriedade para x1, para x2 até xn. Né? Então, essa é uma relação n-área. Tá, então a relação... a gente usa bastante relação, a gente vai ver que quando a gente for modelar autômato, né? Vai ser uma máquina e essa máquina ela vai realizar operações. Essas operações serão transições de estados, né, nessa máquina. E essas transições de estados são descritas matematicamente como relações. Né? Então, eu vou ter um estado e eu recebo um caractere e transito para outro. Né? E a gente vai ver que isso são basicamente relações. Né? E principalmente quando eu desenho o diagrama de Venn, eu espero que vocês tenham relacionado isso com função, né? Isso que parece uma função. Eu dou como entrada aqui eu tenho um domínio e aqui eu tenho contradomínio, né?
E os elementos que participam da relação no contradomínio são a imagem, né? Então tem aqui o domínio, aqui o contradomínio, e os elementos aqui, a imagem, né? Isso é função, né? Uma função é um tipo de relação. A diferença aqui na função, né, seria, sendo mais informal aqui, né, eu tenho o domínio, eu tenho a imagem, aqui o contradomínio, né? Cada elemento aqui do domínio, cada elemento do domínio participa de apenas uma relação, né? Eu não posso ter, por exemplo, um elemento aqui e ele, por exemplo, atira duas flechas, né? Aqui não seria função, né? Suponho que eu aplico f de x para uma função f, o x só vai me dar um resultado y, né? Não tem como o x dar um resultado y e um resultado y2, por exemplo, né? Tem como esse x aqui apontar para y1 aqui e y2, né? Então isso caracteriza uma função dentro de relações. Sendo mais formal, só um pouquinho mais formal, uma relação vai ser funcional se eu tiver aqui para todo A, esse é o conjunto A, né? Lembrando que eu vou ter uma relação aqui de A para B. Então eu vou ter para todo B1 pertencente a B e para todo B2 pertencente a B. O que eu vou ter que A vai relacionar com B1 e A vai relacionar com B2. Se eu tiver isso aqui vai implicar que B1 é igual a B2. Isso aqui para mim vai caracterizar uma relação funcional, né? Se eu tiver essa propriedade sendo obedecida, então eu vou ter a relação vai ser uma relação funcional. Aí eu posso definir como função. Então o que eu estou falando? Ó, eu tenho aquele mesmo conceito, né? Eu tenho o domínio aqui, tenho imagem, aqui eu tenho para todo elemento, eu tenho o conjunto A e aqui o conjunto B. Estou falando, para todo elemento de A, para todo elemento B1 de B e para todo elemento de B2, vejam, se A relacionar com B1 e ao mesmo tempo A relacionar com B2, isso tem que implicar que B1 é igual a B2. Nesse caso aqui, B1 e B2 não são iguais, então isso aqui não é funcional. Então essa propriedade tem que ser obedecida para a relação ser funcional. Então isso aqui é só a definição de propriedade, de função enquanto a relação, que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. Deixa eu voltar aqui para os slides, para os conceitos. E ainda falando um pouco mais de relações, a gente vai ver algumas propriedades dentro de relações, né? Eu vou falar que uma relação binária é uma relação de equivalência se R satisfaz três condições, né? Se eu vou ter uma relação de equivalência entre os elementos, uma relação de equivalência entre os elementos do conjunto que formam essa relação. Então, a relação R vai ser reflexiva, veja só, para todo x pertencente ao conjunto, x vai relacionar com x. Então, se o elemento relacionar com ele mesmo, é uma relação reflexiva. A relação ela é simétrica se para todo x e y, né, eu tenho x e y, se o x relacionar com y, o y também tem que relacionar com x. E a relação vai ser transitiva se para todo x, y, z,
se x relacionar com y e y relacionar com z, então x tem que relacionar com z. Né? Só um detalhe aqui, né? Essa aqui valem para endorrelações. Endorrelações são relações de um conjunto com ele mesmo. Então, eu posso ter uma relação do elemento A com o próprio elemento A. Né? Então, suponha que eu tenho o conjunto A. Desculpa, é a relação do conjunto, eu falei elemento A, mas é a relação do conjunto A com o conjunto A. Então, aqui em A, eu posso ter, né, valor 1, 2 e 3. E vou ver como vai ser as relações entre esses elementos. Pode ser que um relacione com um. Posso fazer uma relação aqui. 1 relacione com 1. 2 relacione com 2. 3 relacione com 3. É isso que vai ser simétrica. E, por exemplo, o 3 relacione com 4. E o 4 vai ter que relacionar com 3 para ser simétrica. E transitiva, se 3 relaciona com 4, 4 relaciona com 3, eu posso ter 1 relaciona com 2. E o 2 relaciona com 3, então 1 tem que relacionar com 3. Tem um 2, 3, eu vou ter que ter 3, 2 também. E 2 e 1. Criar uma relação aqui, se vocês verificarem, eu acredito que essa relação aqui obedece todas essas propriedades aqui, né? Tem que ser reflexiva, né? Então, mostrando que o conjunto é 1, 2, 3, então todo elemento relaciona com ele mesmo. Então, tem 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. É simétrica, por exemplo, se eu tenho 1 relacionando com 2, eu vou ter o 2 relacionando com 1. E é transitiva, né? Se eu tenho 2 relacionando com 1. Deixa eu pegar um exemplo de transitividade melhor aqui. Se eu tenho 1 relacionando com 2 e o 2 relacionando com 3, eu vou ter 1 relacionando com 3, né? Isso que tem que valer para todas as relações, tem que ter a transitividade valendo aqui para todos. Então, para essa relação aqui, a gente fala que é uma relação de equivalência entre os elementos de R. Tá. Seguindo aqui, vou apresentar outro conceito, que é o conceito de cadeias e linguagens. Essa tela. Tá. De cadeias e linguagens também bastante importante, principalmente quando a gente for ver autômatos aqui. Uma definição importante é o alfabeto. O alfabeto vai ser um conjunto finito não vazio. Os membros do alfabeto são símbolos do alfabeto. O livro ele chama de símbolos, algumas vezes chama de caractere, né? Eu posso chamar de caracteres, né, que formam o alfabeto. Normalmente a gente utiliza esse símbolo aqui do sigma. Vou abrir minha tela de novo. Vai ser o sigma, ou esse símbolo aqui, que é o gama, né? Sigma maiúsculo, gama é maiúsculo. Vai designar o alfabeto. Aí o alfabeto ele pode ser, por exemplo, eu posso ter sigma e o alfabeto vai ser um conjunto de símbolos. Sei lá, pode ser 0 ou 1. Aqui a gente chama de alfabeto binário, que vão ser todas as cadeias formadas por 0 e 1. O alfabeto pode ser A, B e C, né? E pode ser qualquer símbolo aqui, né? Mas normalmente a gente usa 0, 1, A, B, C, né? Isso aqui são um alfabeto. E dado um alfabeto a gente consegue formar uma cadeia com símbolos desse alfabeto. Essa cadeia, muitas vezes eu chamo de string, né? Então, quando eu falar uma cadeia de símbolos ou uma string de caracteres, né? Estou denotando a mesma coisa. Então aqui, por exemplo, se o alfabeto é um alfabeto binário com 0 e 1, que é uma cadeia desse alfabeto.
é uma string, né? Essa string aqui, né? Isso aqui é uma cadeia desse alfabeto. Aqui, ainda que eu tinha anotação, essa notação aqui, barra W, é o comprimento, né, de uma cadeia, que é simplesmente o número de símbolos que formam essa cadeia, né? Essa cadeia ou string. Esse epsilon aqui é string vazia. String vazia é uma string sem nenhum símbolo do alfabeto, mas ainda assim é uma string. Seria como zero, né? Eu não confunda string cadeia vazia com conjunto vazio. Conjunto vazio é meio abstrato esse conceito, né? Mas o conjunto vazio seria alguma coisa que é não contável, né? O zero eu estou contando, é a ausência, mas de certa forma eu estou contando. Mas o conjunto vazio, eu nem tenho essa capacidade de contar, né? Eu posso colocar uma string vazia, né? Existe uma string e foi alocado uma string ali. Agora, quando for conjunto vazio, quer dizer que nem isso existe, né? Então, eu posso ter caracteres para formar uma cadeia ou formar uma string, ou posso ter nenhum caractere, né? Quando não tiver nenhum caractere, eu utilizo esse símbolo aqui, que é o símbolo de string vazia. Posso ter uma cadeia, eu posso chamar essa cadeia Z, ou cadeia, ou string, né? Normalmente eu chamo string, né? Se eu tenho um string Z, uma substring, uma subcadeia de W, né? Z é uma subcadeia ou substring de W, se aparece consecutivamente dentro de W. Então eu posso ter aqui no alfabeto binário, eu posso ter 0, 1, 1, pode ser uma string Z, e W pode ser 0, 0, 0, 1, 1, 0. Então vejam que Z é uma substring de W, né? Ou uma subcadeia de W. E continuando, né, se a gente tem uma cadeia x e y de comprimento respectivamente mn, então eu tenho duas, né, eu tenho uma cadeia x aqui e uma cadeia y, tal que o comprimento de x aqui é m, e tal que o comprimento de y é n, né? Eu posso concatenar, né? Eu vou colocar concatenar x e y, que eu vou denotar assim, x concatenado com y. Aí, o comprimento de x e y vai ser m mais n, né? Concatenei as duas strings, né? Coloquei uma na frente da outra. A ordem que vai importar, né? Aqui tem toda a sequência de símbolos de x, seguido por toda a sequência de símbolos de y. E a última dimensão é a linguagem. Linguagem, aqui, é um conjunto de cadeias, né? Então eu vou ter o alfabeto, que vão ser os símbolos, e a partir do alfabeto eu vou formar essa cadeia de símbolos, né, que são as strings ali, e com todo o conjunto possível de cadeias, de strings feitas a partir do alfabeto, eu vou ter uma linguagem. Eu vejo que isso aqui são conjuntos, né? Conjunto de alfabeto, um conjunto de linguagem, e vou ter uma concatenação aqui entre... eu posso realizar concatenação entre cada elemento desses conjuntos, né? Cada elemento de string. Mas basicamente a ferramenta matemática aqui são conjuntos.